Tá bonita. Shalom, shalom, queridos. Aqui é a missionária Geni, Ministério Morra Vem Viver para Cristo. Apóstolos Alexandre Monteiro e Fátima Monteiro, nossos queridos pastores e pais espirituais. Amém? Hoje, quem vai trazer a palavra é o pastor Kleber Miller, lá de São Paulo, Santo André, né, se não me engano. André. E vamos orar. Amém. Pai, nós queremos te agradecer. Meu coração está aqui dilatado de alegria, porque tu és um Amém. Deus, o Deus que nos dá livramento, um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. O Criador, ele se revela para mim, assim, muitas das vezes, como eu sou o Criador, o seu marido. Aleluia. Fala de uma Aleluia. aliança, fala do cuidado em todo o tempo. E eu posso confiar e nós podemos descansar, nós podemos nos apoiar nele. Aleluia. Então, Pai, muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. O Senhor é o guarda fiel. Aleluia. É o Deus. guarda fiel, não só de Israel, o guarda fiel do pastor Kleber, o guarda fiel da Ale- missionária Fátima, do irmão Aleluia. Ângelo, da pastora Aleluia. Andréia, o meu Glória a guarda Deus. fiel, o nosso guarda fiel. O Aleluia. guarda de Israel, esse que não tosqueneja, esse que não dorme, não dormita, ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. Eu acho interessante que ele começa a dizer que guarda a entrada, porque a saída já foi guardada. Aleluia. Ele guarda a nossa entrada, onde a gente está chegando. Ele traz o fim para o início. É isso que é fé. Nosso Deus é uma palavra profética. Te Aleluia. pedimos, Senhor, minha internet não estava muito boa, eu já estava orando aqui. Pai, em Aleluia. nome de Jesus, guarda a nossa Guarda conexão, sim. envia Guarda sim. anjos para estar, Senhor, guardando todo o satélite, Guarda toda sim, a Pai. internet, Senhor, em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Usa o teu filho, Senhor, nessa Aleluia. palavra maravilhosa. A Sim, tua, a tua palavra diz que abre a boca e eu encherei. Então, quando Pai. ele abrir a boca, Senhor, o Senhor vai Sim. encher com a tua palavra. Nós queremos nos Aleluia. alimentar hoje, receber. Estamos Aleluia. já à mesa, já estamos assentados à mesa contigo, com ele na comunhão, no partir do pão, no Aleluia. vinho, Pai. O vinho já está misturado. Aleluia. Que o Senhor dê Glória a Deus. sabedoria para ele, Senhor. Em nome de Jesus, trazemos nossa mente cativa em obediência a Cristo, Senhor. Aleluia. Reconhecemos o teu senhorio, Sim, reconhecemos a meu tua Pai. soberania, a tua majestade e nos submetemos a ti. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, shalom. Boa noite a todos. Glória a Deus. Misericórdia, Pai. Misericórdia mais uma vez. É, sempre quando eu vejo a escala, eu sempre pergunto ao Eterno, Pai, qual é o ensinamento que eu posso, que eu venho a trazer nessa quinta? E como eu já disse, às vezes eu estou de madrugada, ele vem me dar o tema. E o tema hoje vai ser algo que o apóstolo comentou no Shabat. E eu falei, olha, é para isso. O Espírito, realmente, o Espírito Santo é lindo. E o tema hoje é Mentes Cauterizadas pela Tecnologia, onde em 2013, 2012, eu morei em Rio das Ostras, Rio de Janeiro. E minha cunhada, meu cunhado, minha esposa, e a gente pegou aquele celular, não estava nem tão, como é que eu posso dizer? Não tinha tanta questão assim de tecnologia ainda, assim, de pessoas estarem mexendo com o celular, não sei o quê, mas a gente foi e viu algo na internet falando sobre um determinado aparelho de celular.
e a gente abriu aquela configuração e o que estava ali dentro do celular foi uma foto mostrando pessoas com zumbis, como zumbis. E essa foto já não se encontra mais na internet, eles tiraram da internet. Justamente trazendo para os nossos tempos agora, e o que está acontecendo hoje é justamente aquela foto que a gente viu. A minha cunhada chegou até a chorar e falar misericórdia, né? Eu disse é. E a gente pensou que aquele tempo não ia chegar e chegou. A gente está em um tempo onde as mentes estão sendo trabalhadas pelo inimigo, o Deus desse século, para cegar, né, o entendimento de muitos, né? Podemos dizer assim, cegar a visão que está aberta e endurecer o coração de carne que por um momento se encontra, né, buscando entender, né, melhor a palavra. Mas para não ficar em minhas palavras, vamos abrir as escrituras no livro de Segundas Coríntios, Segundas Coríntios 4, Segundas Coríntios 4, 1 a 5, que diz assim: Pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha. Não agimos com engano, não falsificamos a palavra de Deus. Antes, recomendamos-nos a consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Se, porém, o nosso evangelho ainda está encoberto para que os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. O que tem acontecido hoje, como eu disse, as mentes estão sendo trabalhadas a cada dia para ficarem cauterizadas. E o que é uma mente cauterizada? É um estado de insensibilidade espiritual onde a consciência perde a capacidade de distinguir o que é certo e o que é errado. E isso é devido à questão de cauterizar a mente, né? Ou seja, hoje a tecnologia está tão avançada que nós, como cristãos, temos que ter o entendimento e o cuidado de saber lidar com a tecnologia. Por quê? Porque isso está afetando a questão da espiritualidade dentro do corpo de Cristo. Por quê? As pessoas hoje já não querem mais meditar. Se quer uma resposta, eu vou para um programa que lá o programa vai me dar toda a pregação feita. Se eu preciso de um conselho, vou lá e peço um conselho dentro daquilo do padrão da IA, né? Da inteligência artificial. Porque a tecnologia ela é ampla. Então, essa questão do que eu quero trazer é a questão do IA, né? Ou a inteligência artificial, que tem substituído aquilo que nós, como cristãos, né, aos poucos entrando, né, no meio do povo de Deus. Não estou dizendo aqui que não é para usar, não estou falando que não é para
acessar, né, a internet aí que está ampla, a tecnologia, é, IA e tudo aí, mas o que eu estou querendo trazer nesta noite é que isso tem que estar respaldado numa certa vigilância. Por quê? Porque o Deus desse século ele tem trabalhado justamente nessa questão de cauterizar as mentes do povo de Deus. Ou seja, ele está investindo de uma forma como como eu via antigamente, né, por alguns pastores, né, o diabo ele vem com um sapatinho de lã. Então, Satanás é dessa forma que ele vai fazendo. Ele vem aos poucos. E isso está influenciando tanto as famílias dentro as casas, como também dentro do corpo de Cristo. Como assim, pastor? É, Você vê que hoje a comunicação tá querendo tá cessando aos poucos por conta da questão da tecnologia, né? Ou seja, se eu tô com o celular na mão hoje e levo esse celular para a mesa. Aí todos ali que estão presentes, né, filhos, minha esposa no caso, vai estar todo mundo com o celular. E a gente começa ali interagir somente com o que está no celular. Então esquece quem está ao seu lado. Esquece filho, esquece esposa, esquece esposo por conta desse veneno aí chamado celular. Porque para mim é um veneno, irmãos. Não sei vocês, né? Ah, é bom? É bom. Tá ajudando? Tá. A gente está usando a tecnologia agora? Tá. Mas só que isso está influenciando o corpo de Cristo a não meditar, a não buscar mais a Deus, a querer respostas mais rápidas. Então, isso alguns que dizem, estou orando, já não está mais orando, porque a facilidade de ir em um programa como esse e pegar um texto já pronto, né, para quem está dentro de um ministério, olha, é beleza pura, mas entre aspas, não é beleza pura nenhuma. Isso aí é Satanás querendo cauterizar as mentes dos cristãos. É um sistema que está sendo montado aos poucos, né? A gente tem acompanhado algumas coisas que está acontecendo aí no mundo afora e a gente vai vendo que tudo que se passa no mundo a gente vê hoje por uma tela. Tudo que está acontecendo nesse mundo tenebroso a gente vê, né? O que está assim acontecendo de uma forma rápida, de uma forma que mostra, né, o que realmente o Deus desse século está fazendo. Vamos abrir a escritura em Mateus, em João, aliás, desculpa, João 12:40. Está escrito assim, ó: E cegou-lhes os olhos e endureceu-lhe o coração, a fim de que não vejam com os olhos, nem compreendam com o coração, e se converta e eu os cure. Essa foi uma profecia de Isaías e que verdadeiramente é o que está acontecendo agora, nesse exato momento, né? Onde alguns estão cegos com os olhos abertos e os corações estão endurecidos, mesmo sendo de carne, o coração está se endurecendo por conta de não pedir direção e discernimento do Espírito Santo para saber usufruir desse sistema chamado inteligência artificial. Eu não estou, mais uma vez, não estou criticando quem está usando. Eu estou falando que tenha cuidado, porque
aos poucos ele vai tomando, vai, vai, vai cauterizando a nossa mente a não querer mais meditar, a não querer mais orar, a não querer mais buscar a presença de Deus, porque é fácil. Tudo que vem com facilidade, né, é um pouco, é algo que a gente tem que estar atento, porque tudo que vem com facilidade, irmãos, geralmente não é bom. Por isso que às vezes as coisas com mais sacrifício, você reconhece mais, né, o que realmente o que realmente vem a te ajudar, né? Se o termo certo é esse, né? Que você vai valorizar mais aquilo que você está recebendo da parte de Deus. Então, a fim de que não vejam com os olhos e nem compreendam com o coração, e se converta e eu os cure. A cegueira espiritual está sendo tão grande, e a falta de entendimento está sendo tão grande de alguns cristãos que não estão percebendo que o inimigo ele tem trabalhado nessa forma de agir, né, para cauterizar a mente da pessoa. E uma coisa que eu quero trazer, quando a mente está cauterizada, a pessoa já não se sente mais culpada de fazer o mal, ela começa a criar uma insensibilidade nela própria. Por quê? Porque está com a mente cauterizada, né? A outra coisa é a justificação do erro. Começa a criar desculpas para a iniquidade. Isso causado por uma mente cauterizada. O outro ponto é um coração endurecido, rejeitando a verdade e permitindo que a mentira se propague mais. E o outro ponto também que uma mente cauterizada cria e gera é uma frieza espiritual, a perda do interesse em questão da fé. Então, tudo que o inimigo tem plantado, né, podemos dizer assim, é para cauterizar a nossa mente e usando o quê? A tecnologia. E isso está sendo aos poucos dentro do povo de Cristo. Ma- é, 2 Coríntios 2,17 está escrito assim. A gente vai trazendo alguns pontos para os irmãos nesta noite. 2 Coríntios 2,17 está escrito assim: Nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Mas por que, pastor, o senhor está trazendo esse versículo? Porque o próprio Iá, ele faz de uma forma que, se você não tiver cuidado, ele está trazendo um mau uso das escrituras dentro da palavra. Porque o inimigo, quando ele vem, ele usa também a palavra, ele é conhecedor da palavra, né? Então ele está usando o sistema e nós sabemos que isso também é para influenciar o povo de Cristo, o povo escolhido de Deus. E o que é que o versículo 17 está falando? Que nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. O que quer dizer isso? Mais uma vez, é muito fácil você pegar, né, hoje, abrir a internet, abrir lá o Google, posso dizer assim, o Google, e colocar lá uma pregação e o pastor Kleber vai pregar hoje. E eu não busquei a Deus, não orei ao Senhor, não perguntei ao Eterno qual o caminho, qual é a direção da palavra e simplesmente chegar e pegar um ensinamento que está trazendo
algo que vai não, como é que eu posso dizer, não confrontar o nosso eu, nosso ego, mas vai trazer algo que é uma palavra de, pode dizer assim, de autoajuda, né? E a Bíblia, nós sabemos que não é autoajuda, é realmente é confrontar aquilo que você precisa ser confrontado. Então, existe muitos que estão fazendo isso, falsificando a palavra, mas nós não estamos inclusos nesses falsificadores. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. E é assim que nós temos que nos manter, na presença de Deus, quebrando todas essas correntes, quebrando todas essas cadeias, em nome de Jesus, né, irmãos? Não no nome de ninguém, mas no nome de Jesus que está acima de todo o nome, né? E a gente podemos ver que isso está influenciando dentro dos lares essa questão de celular, né? E voltando àquela imagem, eu vi na imagem tinha um homem dirigindo e com o celular na mão, outro caindo em um buraco com o celular na mão, outro até dentro de um caixão com o celular na mão. Então, isso ele já, a gente vendo uma imagem como essa, a gente vai observando, eu não quis trazer por uma questão até mesmo de vigilância, mas na imagem, se você, nessas imagens mostra realmente o que está acontecendo nos tempos atuais. Ou seja, quebrando a comunicação entre um ser humano ou outro, e agora você vai estar com a sua mente tão cauterizada pela tecnologia que você já não respeita mais a questão do ser humano. Não, agora é eu e o celular. Não quero mais conversar com minha esposa, não quero mais conversar com meus filhos, e isso vai cauterizando a nossa mente e vai permitindo que a falta de comunicação não entre mais dentro dos lares. E isso vai quebrando a questão de fundamentos que nós temos aprendido dentro da palavra a cada dia. Entende? Por quê? Porque essa é a intenção do Deus desse século. Fazemos parte deste mundo, mas não somos desse mundo, né? Estamos aqui para verdadeiramente pregar a palavra de Deus, não como esses falsificadores, mas sim como pessoas verdadeiras diante do Messias, né? Diante de Yeshua. E falando o que Yeshua quer que a gente venha propagar, né, para essa terra, para esse mundo, né? O mundo jaz do maligno. Por que o mundo jaz do maligno? Porque o mundo é morto, né? O jaz aí entra como morto. E a gente tem que ter esse cuidado, porque o morto quer cauterizar a mente dos vivos para permitir que os vivos se tornem mortos e não venham mais apregoar a vida e vida com abundância, principalmente a nós que somos a geração eleita de Deus, o povo escolhido de Deus, aquele que ele chamou para um propósito nessa terra, né? Então ele vai fazendo dessa forma, vai entrando, vai permitindo, e se a gente não tiver cuidado, as janelas que são os nossos olhos, né? Vai começando a interagir ali com a tecnologia e vai entrando e como você vai ver, a voz não vai ter mais a sensibilidade de a gente ouvir a voz do Espírito Santo, porque agora o tempo está sendo tomado porque vai ficar ali 2, 3, 4 horas de relógio, poxa, passando, rolando vídeos, né? Rolando, vendo YouTube. Aí você vê que o negócio está tão sério que hoje na palma da sua mão você faz tudo. É banco, né? Banco, Pix, e isso é algo que também já está sendo formado, porque a intenção é essa, formar uma só religião, uma só religião, uma só moeda, né? E
a intenção dele é essa. Eu não quero entrar nessa questão escatológica, né? Mas o que o Espírito Santo assim colocou no meu coração é isso. Se tome cuidado a cada um de nós que estamos aqui com relação àquilo que nós estamos usando dentro da tecnologia, porque é, isso acaba, querendo ou não, cauterizando e quebrando a nossa comunhão, primeiro com o Espírito Santo e depois a nossa comunhão com os nossos irmãos. A Bíblia está escrita assim, que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a si mesmo. E a intenção agora é tirar o amor e colocar o desamor. Como assim, pastor? Através disso. Se você não se comunica, se você não tem comunhão, você acaba, você e eu, né? Acabamos o quê? Quebrando esses princípios, esses fundamentos que está escrito por conta de algo que está encantando, que é o quê? O celular, que é o que a internet, que é o que o IA, que coisa linda, olha o que ele faz. Aí você vai começando a, a entrar em algo que, se não tiver cuidado, vai ser influenciado, irmãos. Vai ser influenciado, né? Como está influenciando a muitos. Em Mateus 13, livro de Mateus 13, 14, 15, está escrito assim. Mateus 13, 14 e 15, está escrito assim: Nele se cumpre a profecia de Isaías, mais uma vez. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. O que é isso? A palavra é confiável, mas se não ter vigilância, vai se tornar uma palavra sem entendimento, sem discernimento e sem a compreensão daquilo que o Eterno está querendo que a gente venha propagar nessa terra. A cultura dos céus é diferente da cultura dessa terra. Você vê que é tão confrontador as coisas que vai acontecendo, que vai chegando aos poucos, que agora, né, aí o mundo vai comemorar por trás disso o Dia das Mães, não é assim? Mas por trás do Dia das Mães, nós sabemos que tem os ídolos. E por incrível que pareça, existe cristãos que colocam isso nos altares, colocam isso dentro das igrejas sem saber esse veneno que está sendo colocado. Ah, o mundo não está na igreja, não. Já está na igreja, sim. Porque você, se verdadeiramente tivesse a sensibilidade de ouvir o que o Espírito Santo diz, né? A igreja, como está lá no livro de Apocalipse, aí entenderia que por trás de Dia das Mães, Dia dos Pais, e outros dias aí que ele vai criando são ídolos, né? Para além de incentivar o consumo em excesso, né? Ah, porque eu vou gastar pela minha mãe. Quer dizer, você vai vendo como a influência vai chegando aos poucos e infelizmente, tem cristãos que se falar assim, não, eu quero o meu presente, viu? Desse dia. E não tem e a gente vai vendo, irmãos, que o sistema vai cauterizando a mente. Se você não tiver cuidado, vai cauterizando e vai quebrando todo tipo de comunhão nossa com Deus, né? Aí vai, começa, e é o que realmente está acontecendo nesses últimos tempos. Nesses últimos tempos, eu não estou dizendo que a tecnologia não é. A gente está usando a tecnologia agora, mas usando para benefício de propagação do reino dos céus, do reino de Deus, falando do amor de Deus. Só que por trás disso aí, muitos estão pegando isso aí agora. Está acontecendo tantas coisas que a gente nem imagina por trás dessa tecnologia, né? E uma dessas coisas é isso que o Espírito Santo está trazendo para nós nessa noite.
as mentes estão sendo cauterizadas pela falta de vigilância. E os crentes estão entrando aos poucos sem saber que estão entrando, porque acha tão maravilhoso ficar mexendo nisso aí, que acaba esquecendo orar, a oração, acaba esquecendo os louvores, acaba esquecendo quem é Deus na vida de cada um. Ah, como é que você sabe disso? Tá exposto aí, tá exposto. Aí vocês vai vendo aí a própria internet, né, os escândalos que está acontecendo, tudo que está acontecendo, e eu volto a repetir, o Deus desses séculos está cegando o entendimento daqueles que estão dentro da casa do Pai, infelizmente, né? Porque acha tão lindo, acha tão bonito que vive como um cristão, mas está sendo um falsificador do evangelho. Entende? Porque tá ali, por exemplo, recebe da palavra, mas no nosso caso aqui, mas dentro de casa não pratica aquilo que recebeu. Entende? Por quê? Porque nós estamos alimentando a cada dia o que o celular pode trazer para mim. Eu estou falando especificamente assim mesmo, o celular que está quebrando comunhão dentro da nossa casa, o celular, com filhos, maridos, esposas, porque ele está entrando, ele já entrou de uma forma que você vê o celular como uma pessoa, não vê mais o celular como um objeto que você só vai utilizar ele no momento que é preciso ser utilizado. Como agora, a gente está usando para tecnologia, amém por isso. Mas o celular está impedindo que os filhos se comuniquem com os pais com os filhos. Isso é dentro, eu falo dentro da questão família. Porque às vezes vão filhos, vão esposas, vão esposo para mesa, no momento de estar ali comendo, se alimentando, falando como foi seu dia, como não existe, mas isso está sendo cada dia mais transformado, né, por uma pessoa, entre aspas, vamos abrir aqui um parêntese, chamado celular. As crianças hoje já nascem assim, ó, já sabe tudo do celular. Por que isso? Aí a gente vai para o espiritual, né, irmãos? A questão da espiritualidade. Por que isso? Você acha que não tem nenhuma influência maligna por trás do IA? Por que é que eles estão fazendo isso? Eles estão trazendo isso de uma forma bem lenta para que futuramente você não consiga nem mais raciocinar. Hoje a gente não quer nem mais ler um texto, não quer mais ler um livro. Por quê? Porque não, a gente é só botar a voz, né? Pode dizer aqui uma voz e ele vai lá falando. E eu estou ouvindo o livro. Isso é uma forma de cauterizar a mente da pessoa, criar insensibilidade, de espírito dentro da pessoa. Então, não quero ler a Bíblia não, mas vou botar a Bíblia falada aqui. Aí bota a Bíblia falada. Não estou dizendo que isso é ruim. Estou falando, volto a repetir. Tudo com cautela e tudo com vigilância, né? Se meu filho vai para uma mesa com o celular, ou minha filha com o celular, não, esse é um momento nosso. Nós estamos aqui se alimentando, então vamos deixar o celular de lado e vamos agora, nesse exato momento, nos alimentar da palavra, falando da palavra de Deus e falando também como foi o seu dia a dia, o seu dia, como foi o seu dia, como foi a sua jornada nesse dia. Não tem mais essa interação, infelizmente, em alguns lares hoje. Por conta de quê? Desse objeto, esse bendito objeto chamado celular, não é? Podemos dizer assim, entre aspas, porque tem acabado.
e tem cauterizado sim a mente de muitas pessoas e, e pessoas que verdadeiramente são até conhecedoras da palavra, mas não têm vigiado com questão do, da questão do mau uso da internet, né? Mau uso dessa tecnologia, principalmente, né, da inteligência artificial que está sendo a cada dia mais avançada para realmente trabalhar contra a mente de nós, né, seres humanos, né? 1 Timóteo 4:2. 1 Timóteo 4:2 está escrito assim, ó, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Por que isso? Porque os espíritos enganadores e as doutrinas demoníacas que, querendo ou não, faz parte desse sistema, faz com que venha cauterizar a própria consciência de alguns, né? E que nesses últimos tempos, se nós não tivermos esse cuidado e essa vigilância, irmãos, a gente vai se acostumar com muitas coisas que está oferecendo e está se propagando de uma forma rápida para cada um, para, para o povo de Cristo, né? Que está levando, às vezes, isso aí sem nenhuma vigilância. Então, tenha cuidado ao, ao usar essa tecnologia, porque às vezes você acha que realmente ela está te ajudando, mas está te influenciando a ser uma pessoa mordomo dela própria. E nós somos mordomos, nós somos povo escolhido do Altíssimo. E precisamos entender que, querendo ou não, é, ela vem como um espírito, podemos dizer assim, o anti-Messias, o anticristo, né? Para verdadeiramente cauterizar querer cauterizar a nossa mente e fazer com que a gente não venha mais compreender o que é certo e o que é errado, né? Você vê que o negócio está tão feio assim, podemos dizer, nesse mundo aí tenebroso, que as pessoas hoje, o que é a inversão de valores, a verdade é essa, né? E nessa inversão de valores, o negócio está algumas pessoas já se acostumaram, porque é essa a intenção do sistema, fazer você se acostumar com aquilo que é chamado de pecado para nós. Então, para que pecado? O que é pecado? Quem é Jesus? Quem é Deus? Não, eu sou dono de eu mesmo. Aí é isso que a tecnologia está fazendo, influenciando a muitos a serem donos de si próprios. Sabemos, mas somos sabedores que nem eles mesmos sabem que o dono deles próprio é o próprio Deus, né? O Deus, né, Criador dos céus e da terra. Então, o que o Eterno colocou assim para trazer a amada noiva foi isso, né? Vigilância, tome cuidado com a questão das mentes do sistema que está cauterizando as mentes das pessoas. Se você não tiver esse cuidado de saber separar o que é certo, o que é errado, saber separar o que realmente vem do Espírito Santo e o que vem dos espíritos enganadores, se você não tiver esse cuidado, você acaba alimentando essa influência maligna
de cauterizar mentes, consciência, subconsciente, inconsciente da pessoa, né? Porque é isso que está acontecendo nesses últimos tempos. Ou seja, você não, as pessoas não têm mais o prazer de olhar nos olhos de outra pessoa, porque dentro, ó, eu vou trabalhar. Aí quando eu entro no ônibus, eu falo, Jesus, o que é isso? Você vê 90% das pessoas tudo com os olhos aonde? Celular. Dentro do ônibus. 90% das pessoas dentro do ônibus olhando só o celular. Antigamente, quando as pessoas entravam no ônibus, algumas até havia um diálogo entre uma pessoa e a outra. Hoje não. Hoje o seu diálogo, o diálogo de algumas, nosso diálogo não, mas o diálogo de algumas pessoas é o celular. Então, é isso que está acontecendo. A influência dele está sendo tão, podemos dizer assim, é, tá vindo assim como tão, assim como se fosse um sapatinho de lã que ninguém está percebendo que está ali, ó, sendo escravo daquilo ali, sendo, de fato, se eu perder isso aqui, eu perco tudo. As pessoas estão vivendo assim, né? Porque dentro do celular hoje tem tudo que algumas pessoas precisam, né? Dentro do celular até você abre a porta de sua casa, né? Com a tecnologia faz tantas coisas. Olha como está a sua casa, você sai, tem câmera, né? Mas só que, infelizmente, muitos não estão sabendo usar de uma forma como deveria ser usado. Estou dizendo que não é para usar, está sendo bênção, é bênção você usar, mas a tecnologia, mas tem que ter cautela, irmãos, porque isso está prejudicando lares, está prejudicando famílias, está prejudicando o corpo de Cristo por uma questão de, poxa, isso aqui é maravilhoso. Se eu boto aqui uma pergunta agora, faço uma pergunta aqui, mentes cauterizadas, e eu vou lá no IA, ele vai dar todo o que é mente cauterizada vai falar tudo, mas não se pensa mais, você não medita mais, você não raciocina mais. Então, a intenção dessa influência maligna do celular é essa, é você não raciocinar mais, porque você somos seres inteligentes, fomos criados para interagir, fomos criados para se comunicar. Não com um aparelho, mas sim de um para com o outro, de da gente para com o eterno também, né? Mas aos poucos isso está sendo é, causando cauterização na mente de alguns. E isso traz e gera também doenças. E doenças psicossomáticas, podemos dizer assim, que está ocasionando de muitos irmãos e irmãs viverem em um mundo que não era para viver, infelizmente, né? Então, tenha cuidado ao usar essa tecnologia, né? Porque verdadeiramente está ocasionando é, muitas coisas dentro dos lares, dentro do corpo de Cristo, né? Trazendo muita influência mesmo, muita influência maligna dentro dos nossos lares. Eu vejo assim, eu acho não, mas eu vejo assim que o, dentro de uma casa, o primaz de tudo, né, é o diálogo. Se você não tiver um diálogo, primeiro, diálogo com a casa do pai, segundo, diálogo dentro da sua casa, você começa verdadeiramente você está doente. Mas não é doente, não é doença até é física, não, é doença realmente voltadas por esse podemos dizer, eu vou dizer assim, por esse veneno chamado tecnologia. Então tenha cuidado, irmão, vigie naquilo que vocês estão usando, nós estamos usando, né? Porque verdadeiramente
É como se tiver com os olhos abertos. É um cego que tem uma visão aberta e, e um homem que tem um coração de carne, mas está endurecido. E então, aquilo que está escrito lá em Ezequiel 36:26, está escrito assim, Ezequiel 36:26. Está escrito assim: E eu vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Entende? Então, com isso, não haverá mais a regeneração do espírito e o coração, o novo, o seu coração não será transformado e nem a sua mente será transformada, como diz lá em Romanos 12, né? 12:2. Romanos 12:2. Está escrito assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Eterno assim colocou ao meu coração. Tenha cuidado com aquilo que nós estamos usando e deixando entrar na nossa casa. E porque são janelas abertas, são portas abertas, que podemos dizer assim, dentro de uma tela. Então, temos que ter um cuidado porque influencia sim. Ah, comigo não vai acontecer, não. Cuidado que pode acontecer. Eu não estou dizendo que a gente não é super cristão, né? A gente não é super crente. Então a gente tem que ter cuidado ao dizer que não pode acontecer comigo, não pode acontecer contigo, pode sim. E às vezes pode até estar acontecendo e você não está percebendo também. Porque a, uma das piores coisas é você falar com alguém que, olha, você está passando muito tempo nisso aí. E a pessoa dizer, não, não tô não. E você está vendo que está assim e você fala, né, você fala por uma questão de estar tendo o cuidado com a vida, cuidado com alguém ao seu lado, e às vezes não, e já passou ali mais de 4, 5 horas rolando a telinha ali, ó. E diz que está descansando, não está descansando. Enquanto você tá rolando aquilo ali, sua mente vai processando muita coisa, aqueles vídeos curtos, aquelas mensagens curtas que vai assistindo ali 5 minutos, 10 minutos, e nós, como povo escolhido de Deus, vai se perdendo no tempo, dentro de um tempo que era para dar o devido tempo a Ele, entende? Então, a palavra hoje foi voltada mais à questão de vigilância mesmo, irmão, com aquilo que nós viemos a usar dentro desse contexto aí contemporâneo, que é a tecnologia, que está influenciando muito, muito. Amém? Glória a Deus. Amém, Pastor Kleber. Obrigado por esse alerta. Pastor Kleber hoje trouxe um grande alerta. Enquanto ele falava, eu vi aquele triângulo amarelo assim, tipo, para, né? Presta atenção, certo? Assim, presta atenção, cuidado com a tecnologia que realmente ela pode sim
fazer se a gente não vigiar. E precisa pedir também discernimento, né, do Senhor, porque o que ele colocou. Vou só colocar uns pontos aqui. A mente cauterizada, né? E o coração fica endurecido, vem a frieza espiritual, vem uma falta de senso, de poder até decidir do que é certo e errado, não é? Mas só que a pessoa já não está sabendo disso, como ele falou, já nem está sabendo. Para ela, está tudo ok. E ele falou sobre essa influência negativa, maligna, porque deixa de praticar a palavra, como ele colocou aqui em 1 Timóteo 4, que é muito forte isso aqui, o alerta que Deus usou Paulo para falar sobre o Espírito Santo já estava falando naquela época, não é? Sobre Isso, esses últimos tempos que muitos apostariam da fé por causa desses espíritos enganadores, ou seja, dando ouvido ao invés de ouvir, como ele falou, rouba o tempo com Deus, rouba o tempo com a família, rouba o tempo com os amigos, a comunhão. Então, é, nisso vai dar ouvidos aos espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Então, a consciência fica cauterizada. É uma palavra forte, é um alerta forte para nós. Eu quero orar agora e pedindo perdão por causa disso, né? consciente. Inclusive, é um exercício, porque às vezes, quando acordo, vou falar de mim, a minha mente já está trabalhando. Eu preciso. Peraí, Senhor, a minha primícia é para o Senhor. A minha primícia é para o Senhor. Do tempo aqui, sabe? Da comunhão, porque a mente já está indo lá não sei aonde, já está pensando. Não. Mas aí a gente consegue, com a ajuda dele, fazer isso, né? A gente tem que vigiar a nossa mente, não é? Tem que Verdade. vigiar os nossos pensamentos. Então, eu vou orar. Amém. Pai, muito obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada, Pai, pela vida do pastor Kleber, Senhor, que o Senhor continue usando ele nessa palavra muito forte. É um alerta aqui para que nós possamos, Senhor, ter cuidado. Não que a tecnologia seja errada, como ele falou, tudo foi criação de Deus, Deus deu sabedoria ao homem, a ciência, mas nós precisamos ter cautela, porque ela é para o bem, mas também pode ser para o mal. Então, nos ajuda, Senhor, a não nos conformar, como ele trouxe essa palavra no final, com o sistema desse mundo, com a forma que o mundo age, não. Conformar a nossa mente, não. O nosso culto, essa palavra diz que é racional, é uma escolha nossa. A nossa adoração a Deus é uma escolha com a razão para que ali nós possamos entregar as nossas primícias, ter a comunhão, ter uma mente que possa ouvir a Deus. Por isso eu quero pedir perdão agora, Senhor, nos arrepender Amém. quando trocamos, fizemos essa troca, exageramos no celular, Senhor, exageramos usando a tecnologia, que nós tenhamos esse bom senso, esse discernimento, Senhor, e que a gente possa ouvir a voz de Deus, não ouvir a voz da tecnologia direto. Pai, nos ajuda a gerenciar isso aí, Pai. Em nome de Jesus. Porque Amém. nós nos perdoa, Senhor, quando usamos a tecnologia e o tempo é roubado, o tempo com Deus, o tempo com a família, o tempo com os amigos, Senhor. Perdoa, Pai. Nós nos arrependemos. E eu acho lindo a palavra que ele trouxe, Ezequiel. Com Deus, a gente tem sempre uma vírgula. Quando a gente reconhece isso, a gente tem sempre uma vírgula, porque Ele pode nos dar um novo coração. Dá-nos esse novo coração, Senhor. Dá-nos o Sim, coração de carne. Tira todo o coração de pedra, Senhor, em nome de sim. Jesus. Jesus. Pai, quero orar pelas famílias. Ajuda as famílias, Senhor. Os pais. Esse alerta é para os pais, Senhor. Porque, como Sim, ele sim. disse, os bebês já nascem praticamente sabendo como apertar ali e já estão, isso trazendo um vício.
Além da Verdade. mente cauterizada, traz um vício, fica viciado, preso ali naquela situação. É uma questão de prisão. Senhor, em nome de Jesus, dá Jesus. sabedoria para os pais, Senhor. Dá Sim, sabedoria para os pais, porque depois eles reclamam e não tem mais como. Ficam tudo aprisionados ali, sim, porque foi deixando, foi mais fácil, não é? A criança fica quieta ali, então ela fica sendo contaminada desde pequenininha. Meu Deus. Nos perdoa, meu Deus, nos perdoa. Tenha misericórdia, que foi a primeira palavra que ele falou, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Precisamos, Senhor, de misericórdia. E a tua palavra diz, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, Pai. Muito obrigada, Pai, porque quando aquele cego clamou por misericórdia, ele estava cego, como o pastor também falou, sobre a cegueira espiritual, a cegueira natural. E o cego, ele não sabe mesmo, ele vai tropeçar, precisa de alguém para ajudar. Ah, Senhor, abre os nossos olhos. Ele começou com essa palavra. Os olhos estão endurecidos, cego a mente endurecida. Há um véu para que eles ouçam, vejam, mas não vejam, não enxergam. Eles também ouvem, mas não ouvem, não escutam. Meu Deus, e aí o Senhor não pode curar. É é isso que verdade. Jesus disse. Eu não posso curar por causa da fé, que já foi abalada, já foi abandonada, como ele trouxe aqui em 1 Timóteo 4. Então, Pai, nos ajuda, tenha misericórdia de nós, abre os nossos olhos para que a gente veja, dá-nos um novo coração, Pai. Em nome de Jesus, nos arrependemos e te pedimos, Senhor, seja aspergido o sangue de Jesus sobre a nossa mente cauterizada, sobre os corações endurecidos, Pai, em nome de Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. Aspergimos o sangue de Jesus poderoso para nos purificar, nos libertar, aleluia, nos levar de volta para Deus. Obrigada, Sim. Senhor, porque contigo nós temos sempre o escape. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh, Deus. Deseja falar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. A questão é a vigilância mesmo, que o negócio tá sério, né? Muito sério. Amém. Obrigada, Muito apóstolo, sério. pastor. Então, nós podemos encerrar a reunião, né? Podemos. Está encerrada. Deus abençoe vocês. Bom Amém. descanso. Até a Amém. próxima semana, querendo Deus. E Ele quer. Beijo, Aleluia. beijo no coração.